Trabalhadores são encontrados em condições análogas à escravidão em uma pedreira na cidade de Mauá da Serra. Olha só essa. Ao todo foram encontrados 14 trabalhadores em situação análoga à escravidão. De acordo com o Ministério Público do Trabalho e também o Ministério do Trabalho e Emprego, os funcionários da pedreira trabalhavam em condições degradantes, sem equipamentos de segurança, sem carteira assinada e tinham recebimentos irregulares pelos serviços prestados. Eu acompanhei esse caso e preparei uma reportagem que você acompanha agora. A comida tinha que ser esquentada no chão e não havia qualquer condição de usar o banheiro. Os trabalhadores também não recebiam equipamentos de proteção individual. Para explodir as pedras, eles mesmos preparavam a pólvora. Vídeos gravados pelos trabalhadores mostram a situação precária que enfrentavam. Os alojamentos foram instalados num barraco improvisado, junto com um curral. O operário contou que até as camas foram fabricadas pelo próprio grupo. Colchão da turma, meio que uma pequenininha assim, um colchãozinho fino. Era a cama mesmo, tinha, que era feita, né? Os próprios trabalhadores fizeram a cama? Os próprios. Há relatos de operários que teriam se machucado, mas não receberam assistência. Teve um amigo meu de trabalho, perdeu o movimento de 3 dedos. O grupo, formado por 14 homens, trabalhava numa pedreira em Mauá da Serra, cidade que fica na região norte do Paraná. 7 vieram do Piauí, com a promessa de uma vida melhor. Os trabalhadores foram resgatados pelo Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Previdência e a Polícia Federal após denúncia anônima. De acordo com as entidades, os operários estavam em situação análoga à escravidão. Segundo o Ministério Público do Trabalho, nenhum operário contava com carteira assinada. Além disso, os trabalhadores recebiam com base na produção, mas o dinheiro era descontado e acabava indo quase todo para a sobrevivência, incluindo o consumo de água. Após a fiscalização, a empresa assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Foi feita a rescisão indireta com os trabalhadores, que deverão receber os salários e os outros benefícios previstos em lei. A pedreira foi interditada até que todas as adequações sejam feitas. No primeiro trimestre do ano passado, foram resgatados do Brasil 410 pessoas em situação análoga à escravidão. No mesmo período de 2023, foram mais de 1.000, um aumento de 144%. Revolta, né? Ninguém deve explorar, ninguém no trabalho. Tem um colega meu que caiu um bloco de pedra em cima do pé dele, quebrou o pé até hoje. Não teve assistência, não teve nada. Ele quebrou e teve que ser hospital, continuar trabalhando. E para você, isso gera indignação como cidadão também? Gera, né? Muita. E agora espero que o pessoal nem seus colegas não tenham que passar mais por isso. Espero que nunca, né? Tem que passar por isso. Ainda mais o pessoal que vem de fora, né? Chega aqui, é uma coisa e é outra. Em pleno século XXI, a gente ter uma questão absurda como essa, que é o serviço análogo à escravidão. No Paraná, esse ano, então em menos de 3 meses, já que o mês está acabando agora, foram 15 trabalhadores resgatados nesse tipo de situação, 14 agora. Em Mauá da Serra, tinham 7 pessoas que vieram do Nordeste. Essas que vieram do Nordeste tinham que dormir no meio dos bichos, situação terrível. E o pessoal que morava na região ainda conseguia ir para casa, mas não tinha o salário certo, não tinha carteira registrada. Então ainda bem que o Ministério Público do Trabalho interviu e após denúncia, senão os trabalhadores estavam até hoje lá nessa situação vergonhosa e degradante. E a gente muitas vezes acompanha um cenário como esse e acha que está muito distante, né? Fala, lá no Nordeste nós temos muitos casos de trabalho escravo. Não, debaixo do nosso nariz, né, aqui do lado, a gente acompanhando casos como esse. Nós vamos ampliar o debate agora sobre essa questão de trabalho escravo, porque nós vamos falar um pouquinho sobre os dados aí do Ministério do Trabalho, né, Pedro? Exatamente, Muganza. Então, as informações do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi solicitados pela nossa produção, revelam que em 2023 foram registrados, como eu havia comentado, 15 casos de trabalho análogo à escravidão só no Paraná, isso esse ano. Em todo o Brasil já foram mais de 1.000 casos. O número é preocupante e acende também um alerta sobre esse tema. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios doutor Eduardo Calixto. Tudo bem, doutor? Como é que o senhor está? Bom dia para você. Para ficar até claro para o ouvinte, não é? Para o próprio empregador também,
como é considerado o trabalho análogo à escravidão, né? Quais pontos ali importantes para isso ser considerado? Certo. Bom dia a todos. Bom, Muganza, aqui nós temos uma proteção dada pelo Código Penal brasileiro quando ele trata o trabalho análogo ao trabalho escravo, quando nós temos aqui condições degradantes aos direitos mínimos desses trabalhadores, jornadas exaustivas ou também questões de prestação de serviço mediante uma espécie de servidão. Exigir ali com que ele trabalhe para poder quitar algum tipo de alimento, moradia e etc. E além, claro, de todas as supressões de direitos trabalhistas dele. E, doutor, a partir do momento que o Ministério Público do Trabalho, ele reconhece que ali tem uma situação de trabalhadores atuando ali análogo à escravidão, quais penalidades as empresas, o empregador, podem aí, sofrer? Certo. Primeiro passo, após recebida essa denúncia, o auditor fiscal do trabalho, juntamente com apoio policial, etc., vai averiguar essa situação e ali pode ser o imediato afastamento desses trabalhadores ali daquele local, a suspensão dessa atividade que está sendo desempenhada por parte dessa empresa. E hoje nós temos, desde 2014, uma modificação na Constituição que pode gerar até a desapropriação dessa propriedade onde foi constatado e confirmado o trabalho análogo à escravidão, sem prejuízo de outros direitos, indenizações trabalhistas, indenizações morais e etc. Hoje em dia é muito difícil, doutor, conseguir fazer essa denúncia, porque, por exemplo, né, você conseguir levantar provas do que está acontecendo, né? Se está acontecendo, de repente, numa empresa do lado, ou se você suspeita de uma propriedade rural do lado ali, é difícil levantar esse tipo de prova para fazer denúncia? Como é que funciona isso? Temos os portais, tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, como também do próprio Ministério Público do Trabalho. Acontece, Muganza, que hoje, recentemente até saiu alguns dados por parte desses auditores do trabalho, informando que há um déficit muito grande de profissionais para fazer esse tipo de fiscalização. Uhum. Então, além de todo esse crescimento exponencial que nós temos do trabalho escravo, também temos aqui uma baixa quantidade de servidores que estão precisando atuar no combate disso. Lembrando que nós temos os portais de internet e também o Disque Denúncia ou o Disque 100, que pode ser utilizado para essas situações. O trabalhador que ele é resgatado, ele recebe todos os direitos trabalhistas ou até mesmo algo a mais por conta da situação que ele estava? Sim, todas as questões como verbas rescisórias, todas as horas pela qual ele prestou e tudo mais, além de também compensações que envolvem um dano moral individual, um dano moral coletivo e também benefícios previdenciários, uma habilitação, por exemplo, no seguro-desemprego, se ele ficar constatado ali, por exemplo, num regime de trabalho rural, ele pode ter esse tempo trabalhado ali como tempo rural. Tivemos um caso recentemente de uma senhora que trabalhou por mais de 40 anos aí numa residência na qualidade de empregada doméstica e aí acabou conseguindo aquele benefício de prestação continuada, de um salário que ela já tinha mais de 70 anos. Doutor, para a gente fechar, na hora da aposentadoria, esses trabalhadores, eles possuem algum tipo de vantagem? Eles conseguem até mesmo se utilizar desse período para aposentar? Pela situação, assim, comparado com outros trabalhadores, não, Muganza. O que vai ser apurado? Confirmou que houve um trabalho, esse trabalho vai ser reconhecido, anotação em carteira, etc. Independentemente depois desse indivíduo que cometeu essa atrocidade com esse trabalhador, pagar essas contribuições ou não, ele vai ter esse tempo. E aí vai ter que ver em qual regime ele se enquadraria melhor. Uma aposentadoria urbana, numa aposentadoria rural, e aí é o caso concreto que pode falar pra gente. Tá certo. Conversamos mais uma vez aqui com o doutor Eduardo Calixto para a gente tirar as dúvidas. Obrigado mais uma vez, doutor, pela participação. É sempre importante a gente esclarecer, não é? Até para que os direitos trabalhistas sejam cumpridos. Ótimo. Obrigado, bom dia para o senhor. Boa sexta-feira.